E simbora, meu povo! Vem comigo aqui, vem com Paulo Mansur. A gente fala para 502 cidades do estado de São Paulo através do programa Voz da População. TH+, SBT Interior, SBT Ribeirão Preto, SBT Central e a VTV SBT. E vamos com notícia do nosso estado de São Paulo. Hoje é Rádio Polícia. São as notícias apuradas direto da delegacia. Roda a vinheta. Bom, e 2 pessoas foram detidas com mais de 125 mil em notas falsas no terminal rodoviário de Campinas. A apreensão foi feita pelo BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Durante essa abordagem, os policiais encontraram R$ 125.600, ok, em notas falsas, gente, cédulas falsas. Imagina isso daí entrando no mercado, como é que fica a situação, né? Estava dentro de uma mochila, os 2 suspeitos admitiram que estavam trazendo esse dinheiro da capital e que receberiam 430 pelo transporte. O outro afirmou ter pago R$ 10 mil pelas notas falsas, com a intenção de revendê-las, ou seja, ele pagou R$ 10 mil para comprar as notas falsas e fazer mutreta, né? Na proporção com as notas falsas, a nota verdadeira, ele ia ganhar um dinheiro, mas se deu mal. Ele ainda tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 10 mil para ser liberado. Mas não teve jeito, a dupla foi levada presa até a sede da Polícia Federal da cidade de Campinas. Isso é crime federal, né? E o pior de tudo isso, imagina só entrar, né, essas notas no mercado, como é que fica? Bom, agora a gente vai falar de outra ação do BAEP que prendeu 3 homens por tráfico de drogas. A equipe policial estava em patrulhamento e os PMs viram um carro suspeito. Tinha um rapaz que estava mexendo com muito dinheiro e o outro estava com 2 tijolos de haxixe. Eles foram abordados e confessaram que estavam negociando a venda de drogas. Com um dos abordados, os policiais encontraram as chaves de outro carro, onde tinha mais haxixe, maconha, e aí, durante a ocorrência, um dos detidos indicou aos policiais que havia mais drogas ainda guardadas em uma casa no bairro Jardim Centenário. Isso daí fica na cidade de Campinas. Os policiais seguiram para um endereço, encontraram um terceiro homem no local, que aí autorizou a equipe a entrar no imóvel, e aí, diante disso, o trio foi preso em flagrante, vai responder por tráfico de drogas, ação importante, hein, do BAEP para desarticular a venda de drogas na cidade de Campinas. Bom, agora a gente vai no Giro Cidade. Roda a vinheta. Quero agradecer a sua companhia aqui comigo na TH+ SBT Interior. E desejo para você um bom dia de sucesso, viu, gente? Nesta quarta-feira, você bem informado assistindo ao programa Voz da População às 7 da manhã. Vamos acordar, vamos com tudo, hein, meu povo? Vamos com tudo. E a gente já começa com uma notícia da cidade de Presidente Prudente. Um motoboy de 28 anos foi preso pela Polícia Militar no centro da cidade. Ele passava pela rua dentro de Oliveira, né, Pedro Oliveira, quando foi avistado por uma equipe da PM, ele ficou nervoso ao ver os policiais. O homem foi abordado e carregava nas costas uma garrafa térmica. E lá ele escondia mais de meio quilo de maconha, né? Estava com celular, máquina de cartão, ou seja, agora a polícia vai averiguar esse celular, para quem que ele ligava, né? Vai ampliar a investigação. Ele confessou que recebeu R$ 200 para levar a droga até um homem que estava na rodovia Ângelo Pena, mas ele não quis falar por quem ele foi contratado para fazer esse serviço. E diante disso, o motoboy foi preso em flagrante. Agora a Polícia Civil investiga para saber quem havia contratado ele para fazer esse transporte das drogas. Não vale a pena. O crime não compensa, gente. Se eu posso dar uma dica para vocês aqui, não compensa. Por causa de R$ 200, se pegar a droga para fazer uma entrega para outra, pelo amor de Deus, é preso, vai ficar muito tempo na cadeia.
Esse tempo na cadeia perde a vida. Perde a vida. Bom, agora destaque aqui na TH mais SBT, na cidade de Jales. O homem é preso 2 vezes por furto pela polícia militar. Detalhe é que isso aconteceu em um intervalo de 2 dias. Esse é um exemplo que a audiência de custódia aqui no Brasil não funciona. Os policiais militares de Jales flagraram este homem com um talão de cheque furtado. Ele foi preso em flagrante, mas no dia seguinte foi colocado em liberdade. E aí ele voltou a aprontar. Não tem jeito, isso aí não dá certo. Um morador de Jales teve a casa invadida. A polícia militar foi acionada e durante o patrulhamento o PM achou o criminoso e os policiais que viram que era mesmo ele, era mesmo criminoso. E aí ele acabou confessando o crime, estava com os objetos deste segundo furto, ele foi preso e levado ao plantão da polícia e está à disposição da justiça. Mas eu faço a pergunta para você. O bandido precisa ficar atrás das grades? Precisa ou não? Será que esse bandido, sendo solto, ele vai voltar a cometer crime? Com certeza, meu Deus do céu. E é isso que está acontecendo no nosso Brasil. Se fez isso uma vez, por que ele não faria de novo? É revoltante, é revoltante. A gente tem que destacar aqui que a Polícia Militar está fazendo um bom trabalho. Mas não dá para enxugar gelo, não dá para prender, soltar, prender, soltar, prender, soltar. Bom, e aqui no nosso interior do estado de São Paulo, o programa Voz da População, você que gosta de assistir a gente, fica bem informado na tela do SBT. O destaque agora é da cidade de Franca. Uma equipe da Guarda Municipal flagrou um homem de 35 anos que tentou furtar uma loja no centro da cidade. Imagens na tela para vocês. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança. O bandido estava com ferramentas tentando arrombar a porta de ferro do comércio. Uma viatura da GM passava pelo local e o criminoso tentou despistar, falando que estava usando drogas ali. Mas depois acabou confessando, claro. E aí as imagens deixam claro que ele estava tentando fazer um furto, né? Diante dos fatos, o criminoso conduzido aí à central da Polícia Judiciária, ele tinha já passagens por roubo e tráfico de droga, por isso que eu falo, já tinha passagem. Né? Já tinha, a maioria dos assaltantes já tem passagem. Eles saem da cadeia pela porta da frente, meu Deus do céu. Mais um caso de bandidagem que se deu mal e o bem venceu. Bom, agora temos que aplaudir, a gente tem que dar graça. Agora tomara que ele fique preso, né? Tomara que fique preso para aprender uma lição. Bom, a notícia agora é da cidade de Bauru. Policiais civis da DISIDEIC receberam informações de que um veículo trazia drogas para a cidade de Bauru. Os agentes monitoraram aí as estradas das regiões e viram que o carro investigado passava pelo pedágio na cidade de Piratininga. E aí os policiais deram a ordem de parada e o veículo foi vistoriado. Os investigadores localizaram drogas num saco plástico, porções brutas, olha lá, de maconha no formato de tijolos. Aí para vocês verem na tela. A droga seria distribuída para traficantes na cidade de Bauru. O motorista do carro foi preso em flagrante. Ação importante para desarticular aí o tráfico de drogas na cidade de Bauru. E aqui no SBT eu sempre vou enaltecer o combate contra a bandidagem, o combate contra a venda de drogas, né? Quando a gente retira drogas das ruas, a sociedade bem agradece, porque a droga destrói as pessoas, destrói famílias, a gente sabe disso. Tantas pessoas querendo aí, tantos filhos querendo se livrar das drogas, a gente sabe como é que é. Bom, e a notícia não para no programa Voz da População, tem reportagem chegando na tela, olha só. No enterro, a tristeza com uma morte sem sentido. Nós ensinamos eles a sonharem a ser enfermeiros, nós ensinamos eles a sonharem a bater asas. E hoje a gente tem que entregar para o Senhor. Sara Raíssa Pereira, de 8 anos, foi encontrada desacordada pelo avô na quinta-feira, no sofá da casa dele. Ela chegou a ser levada para o hospital com vida, mas não resistiu.
A médica que trabalha na unidade que atendeu a menina gravou um vídeo comovida com o caso. Teve uma parada cardíaca, 60 minutos de parada, foi reanimada, só que evoluiu sem reflexo, quer dizer, vai evoluir com morte encefálica. Uma menina de 8 anos, sem comorbidade, sem nenhuma doença. Ao lado da Sara foram encontrados 2 objetos, um celular e um frasco de desodorante como este aqui. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas da morte, mas a suspeita é de que a criança estaria participando de uma brincadeira na internet, conhecida como o desafio do desodorante. Vídeos que circulam nas redes sociais incentivam os jovens a inalar o produto pelo maior tempo possível. Os participantes acionam o spray e prendem o ar o máximo possível. Ao entrar no organismo, a substância inalada passa pelo pulmão, corrente sanguínea e atinge o coração, causando arritmia e parada cardíaca. É o mesmo conteúdo que a gente tem num botijão de gás, ou num isqueiro, ou muitas vezes num fogareiro a gás. Esses gases, eles podem causar hipóxia, que é a falta de oxigenação cerebral. Causa arritmia cardíaca, parada cardíaca. De acordo com o delegado responsável pela investigação, o celular da menina vai ser encaminhado para a perícia. O objetivo da investigação é identificar quem criou esse conteúdo, a pessoa que dele replicou e, casos que sejam identificados, eles podem responder por homicídio duplamente qualificado, estando sujeito a penas de até 30 anos de reclusão. Nas redes sociais, os adolescentes também costumam fazer desafios com outros produtos fáceis de encontrar dentro de casa. Spray de cabelo, spray de limpar computador, solventes de tinta, esmaltes e secantes de unha, latas de tinta. Explicar aos filhos que esses desafios não podem ser feitos, não devem ser feitos. Você imagina uma criança sã de 8 anos para evoluir uma morte, gente. Isso é um absurdo, uma loucura. Você sabe que a programação da SBT é a melhor da TV brasileira. Olha só essa dica que eu mostro para vocês. Pode rodar. Muito obrigado pela sua audiência aqui no programa A Voz da População. E aqui você vê a realidade, o que acontece nas cidades no dia a dia. Agora vamos mostrar a ação de 4 criminosos que invadiram uma loja de perfumes. A loja estava fechada, mas tudo foi gravado pelas câmeras de segurança que está aí na sua tela. Olha só os marginais, olha a ação deles, ó. São 3 marginais, fazendo a limpa, né? Com mochila, ó, pegando tudo que podem. Eles vão passando a mão em tudo que eles vêem pela frente. A polícia acredita que esses bandidos já realizaram outros roubos em outras lojas. O valor do prejuízo ainda está sendo levantado pelo comerciante. O empresário gera empregos no Brasil, paga imposto, né? E com isso, olha o que ele recebe. É praticamente impossível um comerciante sobreviver no Brasil. E eles são cara de pau, né? Tudo sem nada no rosto, né? Sem máscara, não estão nem aí. Estão nem aí. Mas uma loja dessa toda arrumadinha, será que não vai ter câmera? Claro que tem câmera. Eles entraram lá na cara de pau, pegaram tudo e saíram andando, estão nem aí, né? E a gente paga uma carga tributária altíssima no Brasil. Para você sobreviver no comércio, meu, você tem que ser o cara. Porque você gera emprego, paga imposto, paga aluguel, carga tributária lá nas alturas. Tá difícil vender ainda, porque tá todo mundo sem grana. E aí tem um negócio desse aí, olha aí, né? Olha lá. Chama atenção nesse caso é que Dia das Mães é no mês que vem. Então esses criminosos estão furtando para quê? Para revender num mercado clandestino. Então a polícia que é investigativa já vai investigar como é que eles vão vender isso daí mais barato. Pode ter certeza que a casa vai cair, ainda mais que, ó, foram na cara de pau, sem máscara nenhuma, dá para ver o rosto dos 3 ali. Foram lá, entraram, começaram a pegar um monte de perfume, um monte de... E foram andando, é assim que tá o Brasil, a bandidagem. É assim que tá a bandidagem no Brasil. Eles entram na loja com a cara de pau,
Saem pegando os produtos, saem roubando e vão embora, não estão nem aí. É isso aí, o crime está assim no Brasil. E aí, os poderes ainda querem incentivar, né? Que é só uma cervejinha, não sei o quê, é só um celular. Pelo amor de Deus, né? Olha como é que está a situação no nosso país. Quando você prende a pessoa e ela não sai da cadeia e paga pelo crime que ela cometeu, ela pensa 2 vezes quando ela sai da cadeia se ela vai cometer o crime de novo ou não. Agora, quando ela é presa e é solta pela porta da frente, que o crime que ela cometeu é um crime pequeno, ela volta a cometer crime de novo. Então a justiça precisa funcionar, a cadeia precisa funcionar. Senão não vai ter jeito, senão a gente não vai recuperar ninguém, senão o Brasil não vai para frente. Preste atenção nessa matéria que a gente vai colocar agora aqui no programa Voz da População. Roda! O corpo da religiosa foi enterrado nesta segunda-feira à tarde. O marido da vítima, por pouco, não foi atingido. Foi dentro do sítio. Eles vieram pela mata dando tiro. Foi uns 20 homens, mais ou menos, dando tiro. A religiosa trabalhava na cozinha durante um retiro de uma igreja evangélica. Quando a cozinheira saiu para buscar utensílios no carro, foi atingida por tiros disparados por traficantes. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Deram tiro no meu carro. Então ela se assustou. Quem estava pediu para mim deitar no chão, eu deitei no chão, deram tiro em mim no chão, não acertaram. Acertaram 2 tiros nela nas costas. O caso aconteceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em um bairro que vive uma guerra entre traficantes e milicianos. Assim como os demais fiéis que participavam do retiro, Sebastiana usava roupas pretas. Por isso, teria sido confundida como integrante de uma milícia. Segundo as investigações, traficantes monitoravam o encontro porque achavam que criminosos rivais que pertencem a um grupo paramilitar estavam no local. A Delegacia de Homicídios assumiu o caso e tenta identificar os autores do crime. Por enquanto, ninguém foi preso. Esse tipo de crime cometido por traficantes já aconteceu em janeiro deste ano na favela do Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio. O religioso Francisco de Assis Almeida, de 40 anos, também estava vestido de preto. Ele foi morto a tiros ao ser confundido com um miliciano. Francisco estava na frente da igreja e os bandidos atiraram de dentro de um carro. Segundo moradores, a maior facção criminosa do estado havia proibido que as pessoas usassem roupas pretas no bairro. O crime organizado, enquanto qualquer agrupamento humano, sempre vai se valer de símbolos e signos para se identificar, tanto internamente quanto externamente, para pessoas identificarem determinados indivíduos como membros daquele grupo criminoso. E tem mais flagrantes da vida real aqui no programa Voz da População com ele, Fabrício Fernandes. Roda! É isso mesmo, Paulo Mansur. Estou chegando por aqui, Fabrício Fernandes, com mais um flagrante, com os casos de repercussão no Brasil e no mundo. E você que está nos acompanhando, tem algum flagrante que aconteceu na sua cidade? Você que tem câmeras de segurança na sua casa, comércio, chácara, sítio, fazenda, que registrou algum crime? Forneça essa imagem para a polícia e compartilhe com a gente, fazer essa denúncia aqui no programa A Voz da População. Mande para o nosso Zap da População, DDD 11 96783 6666. Começo com um caso da gangue da Ozempic se dando mal, né? Esse medicamento de alto custo que tem chamado a atenção dos criminosos, e eles atacaram uma farmácia. Os bandidos mantiveram pelo menos 15 pessoas, entre funcionários e clientes, como reféns no comércio. Um bandido chegou e foi em direção à geladeira, onde ficam as canetas desse medicamento que é inibidor de apetite e acaba sendo utilizado aí por famosos para emagrecimento, e isso tem chamando a atenção de bandidos. Nós estamos falando praticamente todos os dias dessa gangue do Ozempic que vem atacando as farmácias, acabando realizando assaltos, levando objetos. O outro comparsa foi até no caixa, pegando ali dinheiro e também objetos pessoais das vítimas, como celulares. E graças a um celular
que foi possível realizar a prisão desta quadrilha. Até porque esses bandidos pegaram os aparelhos e entraram dentro de um carro. A polícia militar foi acionada e, através da localização, do rastreamento que foi ativado nesse celular, os policiais conseguiram chegar no ponto onde estavam esses bandidos, que ainda estavam na fuga, pensando que iriam se dar bem. Mas diante desse caso foi feito o cerco e a prisão de 3 criminosos envolvidos neste roubo a uma farmácia. Então eles foram presos em flagrante, estão à disposição da justiça, inclusive confessaram, que fazem parte dessa quadrilha. Agora a polícia apura o envolvimento deles em outros casos de assalto que aconteceram aqui em nosso estado. Então, ponto positivo para as forças de segurança, para a polícia militar, que acabou registrando esta prisão. E também a gente traz um alerta aqui no programa Voz da População. Quem acaba comprando esses medicamentos no mercado clandestino, além de estar incentivando a indústria do crime, também pode estar colocando em risco a saúde, pois sem acompanhamento médico é um medicamento perigoso para a saúde humana, se tomar de uma maneira descontrolada. Então é preciso ter todo o cuidado. Então é preciso passar no médico, comprar esse produto numa farmácia com receita médica, seguindo o acompanhamento médico para não acontecer algo pior, com você. Então essa dica que a gente traz aqui no programa A Voz da População. Vamos seguindo com mais destaques aqui na tela do SBT. Agora eu quero mostrar um flagrante de um assalto. Assalto que aconteceu na capital paulista. Você acompanha o exato momento em que as câmeras de segurança registraram um casal que estava passando na rua, quando de repente um criminoso que estava ali parado, mexendo no celular, chega e rende este casal. Em ato de desespero, a mulher dá o famoso pinote tentando escapar das garras desse bandido. E o marido dela entrou em luta corporal com esse criminoso e acabou conseguindo desarmar. A arma acabou caindo no chão. Aparece um comparsa do assaltante que estava em uma moto e, na sequência, o criminoso atira em direção a este homem que acabou reagindo ao assalto. E como a gente sempre fala, o bandido, quando sai na rua para realizar crimes, ele, se precisar matar um cidadão de bem, ele mata, ele atira, ele atenta contra a sociedade de bem. O detalhe deste caso é que este homem que enfrentou o bandido não se feriu, porém uma mulher que estava na rua ali durante a noite, não tinha nenhum envolvimento com esse casal, ela acabou sendo baleada na perna. Graças a Deus o ferimento não foi grave, ela foi socorrida até mesmo por populares, levada para um hospital, passa bem, e agora a Polícia Civil de São Paulo investiga esse caso para chegar no paradeiro deste criminoso, deste bandido, que atentou contra essas 3 pessoas, o casal, e também atirando e ferindo esta mulher. A gente não pode mais andar em paz, com tranquilidade na rua. O cidadão de bem sente-se preso porque tem medo da bandidagem, e a bandidagem que deveria estar presa está solta, atentando contra nós, Então, neste caso, graças a Deus, a vítima, a mulher que foi baleada, passa bem, e agora a polícia segue atrás destes bandidos. Este é o nosso flagrante aqui no programa Voz da População. Quero agradecer demais a sua audiência, a sua companhia aqui conosco. Vou trazer um destaque em que um homem acabou enfrentando o bandido. Só que esse homem se trata de um policial aposentado. Ele estava em um caixa eletrônico sacando dinheiro. O criminoso, percebendo essa situação, chega e anuncia o assalto. O policial aposentado, que tem licença, pode andar armado, acabou reagindo a esta ação criminosa, deu a voz de prisão para o bandido, e o bandido, sabe o que ele fez? Ele começa a atirar em direção contra este homem, tenta inclusive tomar
tomar a arma do policial aposentado. E ele até ali nessa correria de tentar tirar a arma, desarmar o policial, ele acabou atirando contra si, se ferindo neste caso, precisou ser socorrido, levado para o hospital, onde então permanece internado sob escolta policial, porque depois, quando tiver alta, vai para a cadeia. E na sequência, o que acontece? O policial também teve um ferimento de raspão, esse policial aposentado foi socorrido, passa bem, graças a Deus, tirando o susto, né? E, neste caso, o bandido agora está à disposição da justiça, por enquanto no hospital, e depois vai parar no Chilindró. Agora eu quero falar de um caso que aconteceu na cidade de Serra, no Espírito Santo, né, um momento de terror de um assalto. Um criminoso invadiu um estabelecimento comercial, né, para roubar ali trabalhadores e clientes. No exato momento, ele acabou rendendo uma mulher e queria levar o celular desta mulher. E em ato de desespero para fugir desta ação criminosa, sabe o que aconteceu? Ela se jogou do segundo andar ali do comércio, acabou caindo ao chão. Você observa esse exato momento ali com a câmera no lado esquerdo da sua tela. A câmera de segurança gravou tudo. E até o momento que o bandido foge e funcionários saem para poder, então, ali acabar realizando ali ajuda a esta mulher, a esta trabalhadora. Olha o que o trabalhador tem que passar nas mãos de bandidos. Por isso que não se pode proteger bandido. Bandido não é vítima da sociedade. Quem é vítima somos nós de bem. A verdade é essa. E aqui a gente fala porque é a voz da população. É o que o povo pensa e é destaque aqui na tela do SBT. Esse criminoso ainda não foi localizado, levou o celular da vítima, que inclusive segue em atendimento médico, né, por conta desse momento terrível. Ela quebrou o cotovelo, ficou cheia de hematomas pelo corpo, ficou internada e vai precisar passar por cirurgia. Agora a família desta mulher pede justiça, né, diante deste fato que aconteceu. E agora, uma tragédia. Imagina uma menina, né, no dia do aniversário, perder a própria vida. Ela foi baleada por criminosos, isso mesmo, por bandidos que estavam ali realizando uma disputa em um ponto de tráfico de drogas na cidade do Recife, no estado do Pernambuco. Esta vítima estava com os primos na frente de casa brincando, enquanto a mãe estava arrumando o espaço ali para realizar a festa, preparando aquelas sacolinhas de brindes, né, para entregar para as crianças, para os amigos, quando de repente acontece o tiroteio. A mãe sai desesperada para tentar chamar as crianças que estavam ali do lado de fora e puxar a própria filha. A filha de apenas 4 anos, a pequena Ellen. Isso aconteceu no bairro Água Fria, em Recife. Né? Olha o absurdo, né? Um grupo rival, viram 2 homens que estavam ali parados em um bar e começam a atirar, né, o tiroteio, a disputa pelo tráfico de drogas. Todos os suspeitos fugiram, a criança chegou a ser socorrida para um hospital, né, mas infelizmente, diante da gravidade do ferimento, não resistiu e acabou falecendo. Até o momento, nenhum bandido foi preso. Uma tragédia, né? Os nossos sentimentos para essa família. E é o que o tráfico de drogas faz. Além de viciar as pessoas, destrói a sociedade, destrói as famílias, uma vida inocente, uma família que não tinha envolvimento nenhum na criminalidade, passou por momentos terríveis, né, durante este fato, e claro, vai carregar esse fardo para o resto da vida por conta, né, da perda desta menina de apenas 4 anos de idade por criminosos que ainda não foram presos. Nós vamos seguir de olho nesse caso e quando a polícia pegar esses bandidos, a gente traz essa informação aqui no programa A Voz da População. Voltamos ao estúdio. É com você, Paulo Mansur. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta, hein? Não saia daí. E a notícia não para no programa A Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só.
O ladrão passa de moto. 5 segundos depois, mãe e filho correm no meio da rua. A mulher que aparece na imagem é Marina, que levava um dos meninos para a escola. Ela reconheceu o bandido de quem havia sido vítima uma semana antes, na mesma região, na zona leste da capital paulista. Eu vim daqui e ele veio me perseguindo desde lá de baixo e me pegou ali, ó, lá na frente, onde virou o carro. Passa o celular e aliança. Eu falei, não tenho nenhum dos dois, que realmente no dia eu não tinha nem celular e nem aliança. Aí ele pegou, foi embora e ficou rodando ali. Quem costuma passar por ali todo dia está com medo. Tem que ficar atento, olhando para todo lado, o tempo todo de olho. Este outro vídeo mostra quando uma mulher e crianças são rendidas no momento em que voltavam para casa. Em Poá, na Grande São Paulo, nem a movimentação de estudantes na calçada inibiu os ladrões. Um dos jovens foi obrigado a entregar o tênis. É importante, primeiro, não ostentar. Então, evitar de falar ao telefone, quer seja pelos aplicativos de conversa. Evite também de usar uma determinada bicicleta para precaver um assalto que seja ostensivo, porque eles olham exatamente isso que a vítima tem. Quem pode tem saído de casa só com a roupa do corpo. Sem nada, sem exatamente nada, sem relógio, sem celular, sem nada. Os ladrões aproveitam a hora da entrada e da saída dos alunos para agir. O maior medo dos pais está na reação dos filhos ao serem abordados pelos criminosos. Alguns dos estudantes já viveram na pele a experiência de sofrer um assalto. Ele mostrou a arma para mim e começou a assaltar a minha mãe. Somente em janeiro deste ano foram registrados mais de 2.400 roubos a pedestres no estado de São Paulo, uma média de 78 por dia. 11% do total de assaltos foram entre 6 e 7h30 da manhã e entre 11h30 e 1h30 da tarde, horários de alta circulação de estudantes nas ruas. Os especialistas afirmam que o aumento do policiamento pode reduzir o número de assaltos. Se não houver isso, não há como coibir o crime, então a criminalidade só vai aumentar. De manhã não tem ronda na escola, não tem ronda em encontro nenhum. Na rua é difícil você encontrar alguém de manhã. Viatura, qualquer policial de manhã, tá bem complicado. E tem mais notícias na nossa região na tela do SBT. Está no ar Giro Cidade. Roda a vinheta. Preste atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora no programa Voz da População. Pode rodar. A Karine já começou a preparar os ovos de Páscoa. Os menores são para as crianças. Já esse especial é para a família inteira. Esse aqui é o ovo de 1 quilo que a gente vai abrir após o almoço da Páscoa. O carinho com o preparo dos doces é também um jeitinho de economizar. O preço do chocolate está um absurdo esse ano. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o preço do chocolate aumentou quase 13% este ano. Desde 2023, acumula uma alta de 27%. Mesmo assim, 7 em cada 10 brasileiros pretendem comprar chocolates ou outros produtos nesta Páscoa, mas vão gastar menos do que no ano passado. Em média, cada consumidor deve desembolsar cerca de R$ 150. O levantamento é da Associação Brasileira dos Cartões de Crédito. A Rafaela deve gastar ainda mais. O coelhinho da Páscoa vai chegar carregado na casa dela. Tem 2 sobrinhos, um enteado, um afilhado, amigo oculto de trabalho e amigos. Acho que vai dar aqui uns R$400. A lista de presentes da Flávia também é grande. Por isso... Tô dando uma olhadinha, porque a gente está em pesquisar preço, né? Do jeito que estão as coisas, então eu tô pesquisando mesmo. O ovo tradicional é o preferido dos consumidores. A dona Deusa veio comprar para os netos. 2 pequenas ovinho e um ovo grande que eu comprei. As embalagens são atraentes, mas as caixas de bombons e as barras de chocolate são a escolha de quem prefere quantidade. Eu prefiro mesmo barrinha que vem muito mais. Esse ano, um ovo pequeno, o ano passado a gente comprava 2, hoje a gente só comprou um só, não tem como. Tô levando pro meu sobrinho neto e pra minha filha também. E pelo valor, né, que o ovo tá muito caro. Que tal um presente personalizado na Páscoa? A produção caseira é a opção para quase 30% dos consumidores.
A Viviane começou fazendo ovos para a família para economizar. O sucesso foi tanto que ela expandiu a produção. Fui me especializando, comecei só com brownies e brigadeiros, hoje em dia eu faço bolos decorados e inclusive o carro forte que é nessa Páscoa, ovo de colher, que tem que ter muito brigadeiro, né? Estamos de volta no programa A Voz da População e quero agradecer demais a sua audiência, a sua companhia, por estarem comigo. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.